bom dia a você de todo o Brasil e parabéns a todos os consagrados que dedicam a sua vida nessa missão de evangelizar. Bem, aqui em São Paulo hoje teremos chuva a qualquer hora, a máxima pode chegar aos 28 graus. Hoje é dia de catequese com o Papa Francisco e ele deu orientações sobre nossa relação com os santos e com os nossos entes queridos que já faleceram. Aqui de São Paulo vamos atualizar as chuvas e a questão do buraco que se abriu na Marginal Tietê. De Brasília temos atualizações sobre o censo escolar. Vamos agora para um breve intervalo com imagens lá de Florianópolis. Por lá tem sol entre nuvens durante todo o dia e previsão de pancadas de chuva à tarde. Termômetros entre 22 e 29 graus. A gente começa essa edição com destaque para o ensinamento de hoje do Papa Francisco. No encontro com os peregrinos no Vaticano, Francisco deu orientações sobre nossa relação com os santos e com os nossos entes queridos que já faleceram. Francisco quis oferecer hoje uma meditação sobre a comunhão dos santos que mantém unida a comunidade de fiéis na terra e no céu. A comunhão dos santos é a igreja. Isso não significa que somos perfeitos, mas sim a comunidade dos pecadores salvos. E ninguém pode ser excluído. Francisco disse que este é um importante artigo de fé e que pode enriquecer a nossa vida cristã e também moldar da melhor maneira a nossa relação com os santos e com os nossos entes queridos falecidos. Destacou que o centro da comunhão dos santos é sempre Cristo. Mesmo quando confiamos plenamente na intercessão de um santo ou ainda mais na Virgem Maria, a nossa confiança só tem valor em relação a Jesus. Não são os santos que fazem milagres, mas apenas a graça de Deus que atua através deles. A comunhão dos santos mantém unida a comunidade de fiéis na terra e no céu, afirmou. E explicou que a relação de amizade que podemos construir com um irmão ao nosso lado, também podemos estabelecer com um irmão que está no céu. Os santos, disse o Papa, são amigos com quem muito frequentemente estabelecemos relações de amizade. A propósito da relação de amizade, o Papa disse que Deus confiou a José as coisas mais preciosas que ele tem, o seu filho Jesus e a Virgem Maria. No final, o Papa Francisco ainda recordou o golpe em Mianmar, pediu pela situação vivida no país, principalmente para que viva-se a paz. Recordou ainda os Jogos Olímpicos que iniciarão nos próximos dias, especialmente os Paraolímpicos, dizendo que ali se pode manifestar toda a força que se tem no interior. Em Portugal, o primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, que venceu as eleições no último domingo, testou positivo para a Covid-19. Vamos saber mais com a Graciele Reis quais serão as próximas etapas e se ele continua como primeiro-ministro. E também notícias da igreja em Portugal neste Dia da Vida Consagrada. Bom dia, Graciele. Parabéns para você também, sua entrega a Deus, né? Como missionária na Canção Nova. Obrigada, bom dia, Delita, bom dia a todos também, parabéns a todos os meus irmãos da comunidade Canção Nova. Mas então sobre as notícias aqui da política em Portugal, após testar positivo a Covid-19, o primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista ficará em isolamento a partir de hoje e com isso ele não vai poder integrar a delegação do seu partido, que será recebida hoje pelo presidente da República, Marcelo Rebelo, no âmbito das indicações para primeiro-ministro de Portugal. Então, aqui em Portugal, as votações acontecem elegendo-se os partidos. E António Costa esteve nas últimas 2 semanas como secretário-geral em campanha eleitoral, até que no último domingo o Partido Socialista teve a maioria absoluta dos votos para compor a Assembleia da República. E segundo a Constituição, após as eleições, segundo a Constituição de Portugal, o primeiro-ministro é nomeado pelo presidente da República após ouvir todos os partidos que tiveram representação parlamentar, que foram eleitos para a Assembleia da República. E assim, Marcelo Rebelo começou ontem a se reunir com os partidos, terminando essa série de audiências no dia de hoje, no Palácio de Belém, e vai receber hoje a Iniciativa Liberal, o Chega, PSD e PS. E assim vamos aguardar o anúncio
de quem vai ser o primeiro-ministro de Portugal. Mas também, como a Adelita mencionou, vamos de notícias da igreja em Portugal neste dia da vida consagrada. E ontem eu tive a oportunidade de gravar oportunidade com uma congregação chamada Aliança de Santa Maria. É uma congregação com muitas religiosas jovens que têm um estilo contemporâneo, usam tênis, e a missão delas, o carisma, é de cooperar com a nova evangelização através do rosto específico da mensagem de Fátima. Vamos conferir e até a próxima. Jovens de tênis e estilo de se vestir com marcas de uma consagração contemporânea. Contudo, há o essencial da resposta ao chamado de Deus, em todas as gerações. A busca pela verdade e santidade, que se recorda em cada dia da vida consagrada. Elas são 12 postulantes e noviças de até 30 anos da congregação Aliança de Santa Maria. É claro que as jovens que atualmente se aproximam de nós são jovens marcadas pela sociedade de hoje, com as dificuldades do tempo de hoje, como as dificuldades em tomar um compromisso, as dificuldades em ir vivendo os valores transcendentais, mas de qualquer forma Jesus continua a chamar, Jesus continua a inquietar. Na rotina diária da Casa de Formação em Fátima estão a vida de oração, adoração ao Santíssimo, ensinamentos, serviços na liturgia, música e afazeres da casa. O testemunho da alegria das irmãs deixam marcas nos corações e cativam outras jovens a assumirem a sua vocação. Assim, através da minha oração e com a ajuda da irmã que me acompanhava, reconheci que esta inquietação e esta vontade de estar mais tempo com as irmãs seriam Nosso Senhor a chamar-me, a dar um passo mais na minha vocação. Como em todos os anos, a Igreja em Portugal vive de 26 de janeiro a 2 de fevereiro a Semana do Consagrado, promovida pela Conferência dos Institutos Religiosos. Neste ano, entre muitas intenções, rezou-se pelo processo sinodal nas dioceses de todo o mundo e por todos os consagrados que no último ano morreram vítimas da violência e da pandemia por Covid-19. O toque de Deus na história da Aliança de Santa Maria começou com algumas senhoras que, em 1966, sentiram um chamamento a uma vida de oração, consagração e comunhão com Deus e entre si pelas mãos da Virgem Santíssima. Um carisma que coopera com a nova evangelização através do Imaculado Coração de Maria. Muitas jovens que se aproximam de nós é porque estão atraídas pela mensagem de Fátima, mas muitas não, a maioria até não. É uma atração pela pessoa de Jesus, uma inquietação, um sentir que a vida, embora tenham tudo, está vazia, falta qualquer coisa. O dia 2 de fevereiro é especial para a comunidade Canção Nova, que celebra hoje 44 anos de história. Nessa data, acontece a renovação do compromisso de seus membros, que abraçam a missão de evangelizar. A celebração acontece na festa da apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém. Há 25 anos, a data é dedicada também à vida consagrada. E quem aprofunda esse tema tão especial é Dom Carlos Lema, bispo auxiliar de São Paulo. Maria e José chegam ao templo para cumprir o que estava estabelecido na lei. E ali eles se encontram com Simeão, aquele ancião justo, e a idosa Ana. É muito interessante pensar que hoje é um dia de oferecer a própria vida a Deus. Jesus é oferecido, Jesus é consagrado ao templo, levado por sua mãe e por São José. E por isso este dia também é comemorado como uma espécie de final do tempo do Natal. Os 40 dias do Natal, dia 2 de fevereiro, se completam 40 dias de Natal. Também é um dia em que, costumeiramente, a vida religiosa renova os seus compromissos com Deus, porque Jesus é consagrado, entregue, oferecido a Deus. E os consagrados receberam uma vocação de consagração especial, além da consagração do batismo. Sabemos que todos nós, ao sermos batizados, fomos consagrados a Deus. Aqueles que na igreja, por uma vocação especial, também fazem da sua vida uma própria consagração, também, vamos dizer assim, se incluem
e comemoram junto com Jesus essa entrega a Deus. É muito bonito pensar que nossas vidas são vidas dedicadas a Deus, são vidas que pertencem a Deus, né? São vidas de alguém que recebeu uma vocação, um chamado a entregar toda a sua existência, toda a sua vida, toda a sua atividade a Deus e no fundo, faz, eu diria, a decisão e o melhor uso da liberdade que existe, que é entregar a vida a Deus. E a seguir vamos conferir a previsão do tempo para todo o país. Vemos agora o céu de Campo Grande. Hoje tem sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima pode chegar aos 31 graus. Voltamos em 2 minutos. Nesta terça-feira, um buraco se abriu ao lado das obras da linha 6 laranja do metrô na Marginal Tietê. O acidente fechou uma das principais vias da cidade e mobilizou a Prefeitura e o Governo de São Paulo para medidas emergenciais. A Aline Mércio tem mais informações. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Olha, Adelita, a concessionária que administra a linha 6 laranja, a Sabesp e a Prefeitura de São Paulo decidiram cobrir essa cratera aí que se abriu na Marginal com argamassa e material rochoso. A intenção é estabilizar a cratera e os deslizamentos, visando a posterior recuperação da tubulação, da erosão e da marginal. Bombas irão fazer o esgotamento do coletor de esgoto. Ontem, um rompimento de dutos de esgoto inundou o túnel do metrô em construção e desestabilizou o solo, causando desmoronamento que atingiu a pista de rolamento local da Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna. As causas do rompimento dos dutos ainda estão sendo investigadas. Apenas uma das 3 pistas estão para tráfego. A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta manhã que o rodízio municipal de veículos ficará suspenso na cidade até sexta-feira por causa do acidente. A CET informou que as pistas local e central da Marginal Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna, continuam interditadas. A pista expressa foi liberada para o escoamento do tráfego. O trânsito represado da pista local interditada na Marginal está sendo desviado para as pistas central e expressa. Já os veículos que estão na pista local estão sendo direcionados para o corredor da Avenida Hermano Marchetti, Marquês de São Vicente e retornam para a Marginal na altura da Praça Pedro Corazza. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Aline. Agora a gente atualiza a situação das chuvas aqui em São Paulo. Os bombeiros continuam as buscas por sobreviventes. Em Franco da Rocha, uma das cidades mais afetadas pelas chuvas, o Corpo de Bombeiros localizou 3 vítimas fatais. Com isso, infelizmente, o número de óbitos subiu para 27. 7 pessoas continuam desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. As buscas por sobreviventes continuam. Ontem, no fim do dia, voltou a chover na região, aumentando a preocupação dos moradores. O presidente Jair Bolsonaro e ministros de governo se reuniram ontem com prefeitos de 6 cidades mais afetadas. Bolsonaro se solidarizou com as famílias atingidas e prometeu recursos para obras estruturais. Nos 27 municípios atingidos pelas enchentes, 660 famílias, ou cerca de 1.500 pessoas, ficaram desalojadas ou desabrigadas. 4 dias após os temporais, moradores ainda contabilizam prejuízos e buscam forças para recomeçar. A nova frente fria que estacionou sobre o sudeste do país é que tem deixado o tempo instável em todas as regiões. Vamos conferir na previsão do tempo. Fevereiro começou com chuva forte e intensa na costa do sudeste devido à frente fria. São esperados para esta quarta-feira grandes acumulados nas áreas mais ao sul de São Paulo, no Espírito Santo, no Vale do Jequitinhonha e na região de Belo Horizonte. No Espírito Santo, a quantidade de chuva pode ultrapassar 50 milímetros do normal para o mês. Hoje, a chuva pode atingir os 20 milímetros. As temperaturas nas capitais atingem máxima de 29 graus em Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. Em Belo Horizonte, máxima de 25 graus.
O fenômeno La Niña deve seguir atuando neste mês, fato que pode contribuir para a diminuição das chuvas sobre o centro-sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Previsão de tempo firme nos 3 estados do sul, com chuvas isoladas no leste de Santa Catarina e do Paraná. As temperaturas alcançam os 32 graus em Porto Alegre. No centro-oeste, norte e nordeste, chuva forte nas partes mais escuras do mapa. Alerta para trovoadas e granizo no oeste do centro-oeste, ainda sobre o Pará, o Amapá e no nordeste sobre o Maranhão, Piauí e Bahia. A seguir, dados do censo escolar mostram uma queda no número de matrículas na educação infantil. Agora a gente sai para um breve intervalo com imagens de Brasília. Na capital federal tem sol entre nuvens e chuva entre a tarde e a noite. Máxima de 27 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta e agora para falar sobre escola. Dados do dados do censo escolar mostram uma queda superior a 7% no número de matrículas na educação infantil no Brasil. Os números foram divulgados pelo INEP nesta semana. Os detalhes com o Francisco Coelho. Bom dia para você e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Nos últimos 3 anos, mais de 650 mil crianças com até 5 anos deixaram a escola. Os dados são do Censo da Educação Brasileira, realizado pelo INEP. As matrículas na educação infantil tiveram uma redução de 7% entre os anos de 2019 e 2021. Nas creches, a redução foi de quase 10%. O ensino privado foi o que mais sofreu com a diminuição das matrículas, 21% menores. No ensino público, o índice caiu cerca de 2%. Em 2021, mais de 45 milhões de matrículas foram realizadas em todas as etapas da educação. O fechamento de escolas e o ensino remoto foram apontados como as principais causas para a queda no número de matrículas. Eu volto com você aí nos estúdios em São Paulo. Muito obrigada, Francisco. E agora a gente vai lá para Jerusalém. Os salesianos contam como o carisma de Dom Bosco age na Terra Santa. O Mosteiro Ratisbona, em Jerusalém, é um lugar pleno de história, construído em 1874 para a congregação de Nossa Senhora do Sião. Após vários acontecimentos, desde 2004, abriga os salesianos de São João Bosco e o Studium Theologicum Salesianum. O carisma dos salesianos consiste sobretudo na educação dos jovens, mas também no cultivo da relação com Deus e com a comunidade como pessoas consagradas. Se quisermos resumir nosso carisma em uma frase, podemos seguir o lema "Dá-me animas cetera tolli". Significa "dê-me as almas e pegue o resto". Todos os dias, os salesianos procuram seguir o que Dom Bosco lhes ensinou. Como salesianos, acreditamos que em nossa vida cotidiana podemos ver Deus em tudo o que fazemos. No momento da oração, do estudo, no tempo com as crianças, com os jovens. Tudo o que fazemos na nossa vida cotidiana faz parte da nossa relação com Deus. Dom Bosco ensinou a todos a viver a vida ordinária de forma extraordinária. Para nós, ser salesiano hoje significa viver com simplicidade, fazer sentir que Deus o ama em qualquer situação. Os salesianos também souberam adequar a sua forma de abordagem e comunicação para ir ao encontro dos jovens do nosso tempo e tornar Deus acessível a todos. Quero agradecer verdadeiramente à sociedade salesiana, não só pelo que me deu, ter salvo a minha vida, mas também por estar sempre procurando novos caminhos para levar Deus às pessoas. O Canção Nova Notícias fica por aqui. A gente encerra com o vídeo das intenções de oração do Papa Francisco. De maneira especial, nesse mês de fevereiro, a Igreja Católica expressa agradecimento às religiosas e consagradas. Reza para que elas continuem encontrando novas respostas aos desafios do tempo presente. Um bom dia a todos. Este mês rezaremos de maneira especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas.
Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Las invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen.